Olá, amigos e amigas. É com uma grande satisfação que participo do terceiro Simpósio de Anatomia do Vale dos Sinos. Quero cumprimentar a todos. Eu sou o Célio Rodrigues, atual presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia. E faço meus agradecimentos em nome dos professores João Bonato e Jéssica, né, pelo convite, em nome dos quais cumprimento toda a comissão organizadora, parabenizo pelo modelo e que estamos utilizando aqui, que são vídeos que ficam para quando cada um tiver a oportunidade de assistir. E quero falar da nossa grande satisfação de termos esse evento, né, de termos a possibilidade de tratar de alguns assuntos e esse engrandecimento das ciências morfológicas como um todo, que ocorre com quem faz esse tipo de evento, esse tipo de atividade. Não é fácil, mesmo online é um trabalho a mais, né? Presencial pior ainda, mas online também dá trabalho. E espero que todos gostem do evento, tenham muito sucesso e que outros venham, se repitam. Então, quero iniciar, né, conversando um pouco sobre a história da anatomia, como assim me pediu o professor João Bonato, e falar um pouquinho da Sociedade Brasileira de Anatomia. Então, com esses cumprimentos, né, vamos falar de nossas origens enquanto anatomistas, que é uma coisa muito antiga. A anatomia é a ciência mais antiga da humanidade, né, onde começamos. Na verdade, os homens das cavernas já eram anatomistas. Então havia uma necessidade, o homem sempre teve essa necessidade de conhecer o corpo, né, de observar essas características. Então, durante a evolução do ser humano, essa anatomia também evoluiu. Então, nós observamos aí que os homens das cavernas já avaliavam os ossos, né, fraturas, pontos vitais, tanto para guerras como para caça, para alimentação. Então, tudo era muito importante, né? Saber onde era essa anatomia, quais eram esses pontos vitais para que atacassem animais e se alimentassem, também para autodefesa, para disputas territoriais. Então, essa anatomia começou nos primórdios, junto com o ser humano, né? Então, e o ser humano deixou muita coisa, né? Então, os primeiros atlas de anatomia foram desenhados nas cavernas, né? Então, alguns com grandes habilidades, outros nem tanto, mas nós podemos observar aqui, tem algumas imagens belíssimas até hoje em vários locais do mundo, como nós podemos ver aí, que essa pessoa que aí desenhou era uma pessoa extremamente habilidosa para a época. E vários outros, né? Então, inferiormente à esquerda, vemos um esboço de um mamute, né? Então, tinha ali o coração, que era o ponto vital para matar o animal, né? Ou por disputa, ou para alimentação, ou por disputas territoriais. Alguns deixaram marcas de mão, né? Estamos vendo aí inferiormente à direita, superiormente à direita uma manada. Então, tudo isso nós temos até hoje e consideramos os primeiros atlas de anatomia, né? Que vinham anatomia tanto humana como animal, né? E alguns eram misturadas, humano e animal, e outras até esculturas. Nós podemos observar aí uma rocha, né, entalhada aí um outro animal. E depois surgiu, né, com o desenvolvimento do ser humano, vieram as religiões, né? Então as religiões também tiveram grande influência no estudo da anatomia. Nós já vemos aí desde o Egito, né, e outros povos, o Egito é o mais famoso, que já haviam a necessidade de conservação de corpos, né? Nós vemos aí as múmias mais conhecidas dos faraós, mas em todo o povo que era abastado no Egito, eles sentiam necessidade de ter uma preservação para outra vida, a que aquilo não se destruísse. Essas mumificações começaram por métodos naturais, né? Na própria areia quente,
onde os indivíduos eram enterrados e depois eles foram aperfeiçoando. Vemos aí abaixo os vasos conopos, né? E onde eram guardadas as vísceras, então essas vísceras no Egito eram retiradas e guardadas em vasos. E uma curiosidade é que o encéfalo, sistema nervoso central, né, então o conteúdo da caixa craniana era arrancado pelas narinas, então era fraturado a base do crânio, era tudo retirado e jogado fora. Então, para os egípcios, existia assim, ali só um espírito que não tinha importância. E hoje nós sabemos que o que somos é o nosso encéfalo, né, que é a parte da razão do pensamento. Em 400 a.C., Hipócrates de Cos, né, que nasceu nessa ilha grega de Cos, ele foi o primeiro a separar o ensino da saúde ou a medicina da religião e das bruxarias. Então havia muita mistura, muita religiosidade, muitas crendices e curandeirismos. Então Hipócrates foi o primeiro a tentar organizar, né, de uma forma mais direta e fazer com que não houvesse nenhum tipo de bruxaria ou desse tipo de situações para o tratamento. Então, foi o primeiro a utilizar, deixar uma ciência mais científica, né? Como, como a própria palavra diz, é uma ciência separando da religião. E algumas curiosidades aí desse desenvolvimento, né? Então, as coisas foram acontecendo, esse conhecimento foi crescendo, e para se ter uma ideia, passaram 400 anos depois de Hipócrates para que outro médico de nome Areteu, na Capadócia, descrevesse a diabetes, né? Ele teve a coragem de colocar o dedo aí na urina, em um vaso com urina, e beber e provar, né? E ver que era doce, né? Então as pessoas tinham aqueles sintomas, sede, bebiam muito, comiam muito e ficavam astênicos, muito magros, até entrar em coma. E muita gente morreu, né, de diabetes. Hoje é muito comum, hoje ninguém morre desde que se cuide de diabetes, mas só 1.600 anos depois de Areteu ter descrito a doença, Thomas Willis descobriu que a urina do diabetes tinha açúcar, né? Então, também provando essa urina em doentes. Depois de Hipócrates, nós tivemos vários outros indivíduos famosos que eram médicos de imperadores, como o famoso Paracelsus aí. Paracelso também fez várias descobertas, várias descrições, né? O que mancha um pouco seu currículo é que ele queimou a obra de Hipócrates em praça pública, então muita coisa se perdeu. Paracelso dizia que ele estava certo e Hipócrates estava errado em suas descrições, e com isso queimou, né? Então a vaidade era imensa, já vinha daí, então isso mancha bastante o currículo de Paracelso, apesar de ter sido uma pessoa de valor, que realmente ele corrigiu muita coisa que estava errada. Então esse conhecimento vai crescendo a partir dos anos e dos séculos, né? Até que nós observamos André Vessalio, que nós estamos vendo nessa imagem, fez o primeiro livro de anatomia. A gente vê aí a capa do lado esquerdo desse primeiro livro de anatomia. Se chamava de Human Corporis Fabrica. E Vesálio, ele tem uma curiosidade, essa capa desse livro, que era o frontispício, ele foi pintado duas vezes. Na primeira vez, todos estavam sem roupa, ele anatomia pura, mas a igreja achou para a época que aquilo era uma heresia e o obrigou a refazer o frontispício do livro, e esse é o que foi publicado, né? Mas na internet tem o primeiro esboço também, todos nus, e tem uma curiosidade, percebam que ficou apenas um indivíduo ainda nu aí, se esfregando, esfregando sua genitália em uma coluna do lado esquerdo, observando o cadáver, aquele espetáculo, aquela aglomeração em torno de um cadáver, talvez a primeira imagem que tem um aspecto de necrofilia, né? Então, o indivíduo raspando sua genitália na coluna.
olhando um cadáver. E outros gênios que vieram, né? Então, com o tempo, né, depois de André Vesalius, André Vesalius que fez o primeiro livro, né? Nós temos outro gênio aí na humanidade muito discutido, que é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem outra curiosidade. Então, da Vinci, se nós formos observar em alguns vídeos no YouTube, tem muito fetiche, muita atenção, muitos estudos em torno de Da Vinci, porque era um homem realmente genial. Da Vinci, além de anatomista, nós podemos ver aí ao centro, né, imagem de anatomia, inclusive o homem vitruviano, né, que era estudo de proporções do corpo, realizado por Da Vinci. Essa imagem muito conhecida, a gente vê dentro de um círculo, de um quadrado. Mas Da Vinci era também inventor, né, engenheiro de guerra, era escultor, pintor, desenhista, então era um homem incrível, fantástico, e alguns dizem que era extraterrestre, que não era dessa terra, desse mundo, então tem muitas controvérsias e discussões sobre Da Vinci, né? Não é a propósito de passar muito tempo falando de Da Vinci, mas é uma figura extremamente curiosa, dentre outras que temos na anatomia, né? E a modernidade, o tempo vai passando, e a anatomia também se moderniza, né? Vemos aqui à esquerda a Mona Lisa, e muitos dizem que se fosse pintada hoje, não seria mais lisa, seria Mona Rica com seu tablet e seu cabelo pintado, né? Então ficaria talvez muito mais bonita, né? Então depende do gosto de cada um. Outro indivíduo interessante na história da anatomia, né, que estamos aqui muito resumido, isso daria horas, mas temos alguns minutos. Nós observamos William Harvey aí em pé, né, de amarelo nessa imagem. E William Harvey foi quem juntou toda a descrição que havia até então sobre o sistema circulatório e apresentou ao rei Carlos I da Inglaterra. Então, o rei Carlos I está aí sentado, de chapéu, e William Harvey segura um coração e demonstra seus achados para o rei. É interessante que se vê inferiormente à direita uma criança, né, que participou desse momento histórico na humanidade. Essa criança era o filho do rei Carlos I da Inglaterra e também foi coroado rei e escolheu ser chamado após a coroação de James II. E uma curiosidade é que, muito embora ele tenha presenciado esse fato importante da história da humanidade e da anatomia, ele não quis ser médico. Ele foi advogado, inclusive foi quem instituiu e criou a figura do habeas corpus, né, que hoje é tão falada e tão conhecida no direito. Então, esse quadro não só é importante para a anatomia, como também para o mundo jurídico, né? Daí o James II. Outras pinturas famosas, né? Lição de Anatomia do Dr. Tupi, está em Haia, na Holanda. Então vemos aí Dr. Tupi pinçando, né, de chapéu preto, pinçando os músculos de um cadáver do Hunt. E à esquerda da imagem, observamos o aluno curioso do Dr. Tupi, né? O primeiro aluno que está acima do Dr. Tupi, ele segura uma lista e nessa lista tem o nome de cada um desses alunos que vivenciaram esse momento importante na história também da anatomia. Esse cadáver era um indivíduo que era um ladrão, foi condenado à morte e doou o corpo para estudo. Outra curiosidade é que os músculos estão aí trocados, né? E o membro superior esquerdo está um pouco mais longo que o direito. Então, essa é uma imagem de Rembrandt. Rembrandt pintou esse membro depois e trocou os flexores pelos extensores, né? Então, ficou um membro superior esquerdo um pouco invertido. Esquisito aí nessa imagem, né? Mas é um quadro muito valorizado, belíssimo, né? Como tantos outros que representam o estudo do corpo humano na arte. Então, estamos vendo aqui outra imagem, né? Representando o Mondino de Luzzi, que foi quem teria restaurado a anatomia e passado, nessa época em que ele viveu, no século XII a XIII, nessa transição, ele passou a fazer demonstrações públicas de dissecação. Então, as dissecações de cadáveres eram um espetáculo. Juntavam gente, se cobravam ingressos
Então, observamos aí um anfiteatro na Bolonha, lindíssimo anfiteatro, que até hoje existe e é aberto à visitação, né, preservado. Então, ficava aí um médico ou um professor, e aí no centro podemos observar uma mesa branca, onde se colocava um corpo e existiam espetáculos. As pessoas ficavam de longe, né, apreciando essa apresentação. E muitas vezes, algumas apresentações tinham um código para que chegasse lá, para que se soubesse. Os alunos, às vezes, roubavam corpos para que ocorressem na Europa. E temos vários anfiteatros antigos, né? Estamos vendo aí nessa imagem mais um, né? Então, o indivíduo ficava nessas prateleiras, nessas arquibancadas, olhando por um buraco aí de cima, esses corpos, né? Então, eram as coisas vistas muito de longe. E aqui à direita, mais uma vez, as pessoas no anfiteatro de Bolonha, simulando como era a época, né? Tem um indivíduo sentado à mesa. Então, como eram os espetáculos, as curiosidades, era uma coisa muito mais circense do que científica e pouco se aproveitava, né? Então, observamos ainda esculturas nesse Teatro Anatômico de Bolonha, aqui à esquerda, nessa imagem inferior, uma estátua com todas as proporções do corpo, com musculatura. Então, é uma representação realmente belíssima dessa anatomia na arte. Passando aí desde os homens das cavernas para a Europa, né, que era o mundo antigo, e chegando agora ao novo mundo. Então, isso foi de onde viemos aqui, né, desde os primórdios da humanidade, falando muito resumidamente, e chegamos ao Brasil, né, como foi no Brasil. No Brasil, as pessoas apreciam muito a anatomia, como podemos observar aqui, né? Então, sempre há essa curiosidade anatômica no ser humano. Mas a primeira escola de anatomia, a primeira faculdade, né, que ocorreu no Brasil foi em 1808, na Bahia, no Terreiro de Jesus, lá próximo ao Pelourinho. Então, não sei quem conhece a Bahia, mas vale muito a pena visitar, né? Estamos vendo aqui uma gravura aqui do Terreiro de Jesus nos primórdios aqui da construção da primeira faculdade de medicina do país. Então foi onde começou pela saúde, e aqui vemos a transcrição desse decreto, né? Então, nessa faculdade, se escolheu aí o cirurgião-mor, né? Escolheu os professores, era o cirurgião-mor do rei, e a anatomia era a base essencial do curso e da cirurgia. Então, basicamente, bastava saber anatomia e cirurgia para ser médico. Então, o currículo era muito pequeno e foi aumentando, e a maior parte era anatomia mesmo que se via. É óbvio que para realizar nossos procedimentos, todos os profissionais de saúde visam restaurar uma anatomia que foi alterada por uma doença. Então, nada mais importante do que conhecer a anatomia normal para conhecermos as alterações dessa anatomia. E aí o decreto, então, de 18 de fevereiro de 1808, de Dom Fernando José de Portugal, governador, capitão-geral da capitania da Bahia, né, instituindo essa faculdade por ordem do príncipe regente de Portugal. Aqui imagens dessa faculdade, né, são belíssimas. Vemos aí um médico afastando a morte de uma paciente doente, a morte é representada pelo esqueleto. E teve o privilégio de ser o primeiro professor de anatomia do Brasil, Dr. Joé Soares de Castro, nascido em Portugal. Então eram médicos que serviam ao Império Português, né? Então aquele Império Português. E o outro colega que o ajudava, né? Foram os dois primeiros, foi o cirurgião Manuel José Estrela, já carioca, nascido no Rio de Janeiro, e ensinava cirurgia, e Dom José Soares de Castro anatomia. Então, eram os dois principais professores que não tinham muita condição. Eles davam aula em um porão ali de um hospital, inicialmente no hospital lá da Bahia, né? E depois foi aumentando, melhorando até termos essa faculdade. Veja hoje
o aspecto dessa faculdade que ainda está lá. É um prédio lindíssimo, histórico, né? Nos remonta a essa época. Esse prédio foi restaurado, ele estava bem deteriorado. Vejam aqui os corredores, a gente imagina os alunos, isso cheio de alunos, né? Fervendo e uma instituição viva. Hoje é basicamente um museu e uma parte administrativa pertencente à Universidade Federal da Bahia. Nós observamos aqui inferiormente a sala dos conselhos, né? Onde ficavam os titulares, que à época eram chamados de lentes. Então, o professor catedrático era o lente. O lente era aquele que dava a luz, trazia a luz aos alunos, a luz do conhecimento. E hoje não utilizamos mais esse termo. Um aspecto da biblioteca da Faculdade do Terreiro de Jesus, observamos que, muito embora fosse muito quente, ainda é, né? Na Bahia, não tinha ar-condicionado nessa época, observamos a elegância de quem ali frequentava, com seus ternos completos, né? Então, gravatas, então a elegância que, para a época, imitavam a elegância europeia, muito embora fosse muito quente no país. Superiormente à esquerda, vemos ainda o prédio do Terreiro de Jesus, já foi restaurado, né? Passou um tempo muito ruim, veio a árvore crescendo, vidraças quebradas, então hoje vocês viram, há 2 slides antes ou 3, que ele foi completamente restaurado. E depois tivemos outras escolas, né? Vemos algumas fotos aí de exatamente 100 anos depois, né? Na USP, em 1908, a abertura de uma escola de medicina paulista, né? Os alunos dissecando, vemos também a diferença das vestimentas, as gravatas, como eram diferentes, o chapeuzinho, né, que se utilizava, os tanques de formol à época, como era esse laboratório. Não mudou muita coisa dos dias atuais, né? Inferiormente à direita, vemos um grupo de alunos dissecando, pareciam ser mais velhos, né, do que os atuais, e observem o calor que era, eles dissecavam com a janela aberta, né? Nessa época não tinha essa refrigeração, então era muito sofrido. Muito bem, mas essa escola da Bahia, ela foi aberta por engano. O que o rei queria, na verdade, o regente, aliás, era o príncipe regente, era que fosse feita no Rio de Janeiro. Então, por engano, foi feita em Salvador, né? E só depois se fez a segunda escola médica ainda no Brasil Império, em 1808, no mesmo ano, foi feito, então fez errado, então vamos fazer outra no Rio. Então resolveu-se fazer onde de fato era a vontade do Império Português, era fazer no Rio de Janeiro, onde havia a gestão do país, né? Então a gestão principal, a capital do país. E essa faculdade ela foi mudando, né, de nome durante os anos, né? Então, era a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Então foi a primeira escola de medicina. Vemos o prédio aí imenso, inferiormente à esquerda. Mudou para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1965, quando foi criada a Universidade Federal. E essa é uma fotografia de 1918, né, uma fotografia antiga, outro prédio maravilhoso, muito bonito, como todo o Rio de Janeiro. E uma curiosidade dessas escolas, né, como era o currículo nessas escolas. No primeiro ano se via anatomia, química, farmacêutica e noções de matéria médica e cirúrgica. Já se começava no primeiro ano, né, a haver algumas noções de matéria médica e cirúrgica. Obviamente uma coisa muito rudimentar. No segundo ano, olha aí a importância, a principal disciplina do curso, eu sempre brinco com isso, a anatomia, se repetia a anatomia inteira e se agregava a ela a fisiologia, como é que essas estruturas funcionam, tudo aquilo que foi visto, qual era a função daquilo, como é que aqueles órgãos funcionavam para que as pessoas pudessem fazer depois os tratamentos. É imprescindível haver esse conhecimento, né, como essa anatomia e como isso funciona. No terceiro ano, havia noções de higiene, etiologia, patologia e terapêutica. No quarto ano, instruções cirúrgicas, operações e arte obstétrica. Então, até aí, quem concluiu o quarto ano, ele já recebia no seu currículo uma aprovação em cirurgia. Então, vê que
eram todos já considerados cirurgiões. Mas existia um quinto ano opcional, né? Então, para a prática de medicina, assistência às lições do quarto ano e obstetrícia, que era importante. Então, o quinto ano era mais prática, né? O que hoje nós temos uma coisa semelhante, que é o estágio, são os estágios obrigatórios, que atualmente no país são quinto e sexto ano. Então, como nós dissemos, concluídos os exames do quarto ano, os alunos recebiam a carta de aprovados em cirurgia e aqueles que, após completar os anos exigidos, frequentassem novamente o quarto e o quinto, eles ficavam ali de novo, prestassem exames e recebiam a graduação em formados em cirurgia. Então, primeiro eram só aprovados e depois formados, fariam mais essa repetição, para ter prática. Então, muito embora houvesse esse cuidado com a prática, os alunos saíam muito ruins, né? Porque era uma coisa muito rudimentar nessa época, e eles precisavam completar seus conhecimentos na França. Então, a imensa maioria ia à França para completar seus conhecimentos e ter condições de segurança para tratar os doentes. Nós estamos vendo aqui algumas imagens históricas, né? Então, tem várias aí a gente consegue encontrar. Então, em agosto de 1938, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, uma cirurgia, uma neurotomia, né? Retrogaceriana, realizada pelo cirurgião José Ribe Portugal, assistido por Lerich e auxiliado por Renato Tavares Barbosa. Uma curiosidade aqui é que nós percebemos aí na sala, à esquerda, né, um colega sem máscara, sem nada, né, só observando. Então, como a coisa era rudimentar, né, sem tanto cuidado, ao fundo uma cruz, né, no número 1 ali, tentando ter acima do número 1, que era o doutor José Ribe. Então, uma inspiração divina que sempre se buscou para os procedimentos. Então, vemos aí um quadro, né, de como eram os cursos no começo, em 1808, vê que 25% do curso era anatomia, 25% outras matérias profissionalizantes e 50% de matérias básicas. Então, era 75% matérias básicas. Então, é preciso ter base para se tratar os doentes, para se realizar os procedimentos. Percebo que em 1816 já caiu um pouquinho a anatomia, foi para 20%, e se balanceou melhor as demais matérias, se aumentou as matérias profissionalizantes. 1832 já caiu um pouco mais a anatomia, 12%, aí depois acharam que cortaram demais. 1854 chegou a quase 15% novamente. Então a anatomia ela tem flutuado, né? Então em todos os cursos essa discussão, a proliferação de faculdades, o aumento do conhecimento, ela tem sido enxugada bastante. Imagine se nós tivéssemos que fazer isso tudo com tantas coisas que você tem que estudar, o curso ia para mais de 10 anos, né? Então seria o ideal a gente ficar mais de 10 anos, então é muito tempo. Então terminou-se cortando muita coisa da anatomia, muito embora seja extremamente importante e muito embora nem todos tenham esse conhecimento básico muito forte, muito persistente para realizar seus procedimentos. Mas todos que têm um bom conhecimento anatômico têm muita facilidade em realizar procedimentos sobre o corpo do paciente, e os que não têm ficam um pouco inseguros, a gente vê no dia a dia. Isso no Brasil, né? Depois disso veio um grupo para São Paulo, discípulos de Carlo Giacomini, que era, esse aqui é o esqueleto de Giacomini, aqui está ele à esquerda, e à direita, como está hoje, ainda na faculdade lá na Itália, né? Então, o Giacomini, ele criou muitos discípulos, então, essa anatomia no Brasil, ela tem uma origem muito forte italiana, né? Então, o primeiro que veio, foi discípulo de Giacomini, vemos superiormente à esquerda, foi o professor Alfonso Bovero, tem uma rua em São Paulo com o nome do professor Bovero. O professor Alfonso Bovero foi catedrático na USP, depois se criou a Escola Paulista de Medicina. Então, o professor Bovero, ele, em uma das viagens para visitar a família, ele teve uma pneumonia e faleceu na Itália. Mas era um grande nome, um homem genial, um homem que muito contribuiu com o Brasil.
Superiormente à direita, vemos um discípulo direto de Bovero, o professor Renato Locke. O professor Renato Locke também foi catedrático e titular na USP, na Escola Paulista de Medicina. E abaixo, dois discípulos diretos de Locke, o professor Didio, né, que passou grande parte da vida em Ohio, né, ministrando aula nos Estados Unidos, foi professor em Ohio, já falecido. E inferiormente à direita, o nosso grande mestre, o professor José Carlos Prates, né, que foi professor na Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp, e foi um pioneiro na pós-graduação em anatomia e disseminou essa anatomia. Tiveram vários discípulos ali na pós-graduação de anatomia na Escola Paulista de Medicina, disseminou isso para todo o Brasil. Nós temos discípulos do Prates no país inteiro, eu sou um deles, e no exterior, né? Então, o professor Prates, ele formou muitos chilenos também, argentinos, então eles vinham para cá e nós temos uma grande escola chilena de anatomia e que começou com vários discípulos do professor Prates, o que os orientou no mestrado e doutorado. E essa importância disso já foi dito por Sêneca, né? Então, admira um homem de alto caráter e tenha-o sempre diante de seus olhos, vivendo como se ele o tivesse observando e agindo como se ele ditasse suas ações. Então, todos nós temos em quem nos espelhar, temos exemplos, né? Então, quando criança, diz, poxa, eu queria ser assim, quando crescer, né? Então, isso aqui são exemplos de exímios anatomistas, pessoas geniais, todos eles inteligentíssimos, acima da média. Aqui eu sou de Alagoas, né? Teve também um ícone que andou com eles, foi para Ohio, a convite do professor Didil, foi o professor Augusto Dias Cardoso. É, existe uma história que o professor Augusto Cardoso teria ganho um esqueleto de ouro. Eu nunca vi esse esqueleto, né? Mas, na verdade, foi um relógio de ouro, né? Então, o relógio, sim. Então, o professor Augusto Cardoso era exímio dissecador e foi a convite do Didil para Ohio e até hoje tem peças dele lá. E, com isso, os alunos, admirados com o seu trabalho, que é uma coisa rara no americano, se reuniram e o presentearam com um relógio de ouro, que alguns dizem que era um esqueleto. Bom, então essa foi a história da anatomia até um dia muito importante para todos nós, 31 de julho de 1952. Foi uma reunião no Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica da Faculdade de Medicina da USP, realizada nessa data a primeira reunião brasileira de anatomia. Era uma reunião, não era nem um congresso. Então, vários professores aí do sul, do sudeste principalmente, né, e outras partes do país, mas na grande maioria do sul e do sudeste se reuniram. Então, eu lembro que tinha professor de Santa Catarina, né, também aí nessa reunião, e criaram, aqui sob a presidência do professor Álvaro Freud da Fonseca, essa reunião ocorreu, e na sessão de encerramento, o professor Renato Locke propõe a fundação da Sociedade Brasileira de Anatomia, com a finalidade de congregar todos os cultores da morfologia normal do Brasil, né? Então, um momento extremamente importante para a criação da Sociedade Brasileira de Anatomia, a qual eu tenho hoje a honra de presidir, e já deixo o convite para quem nos ouve que se associem. Então, quem gosta dessa área básica de morfologia, de histologia, embriologia, anatomia, genética, se associa à SBA. Então, essa ideia de congregar os professores do Brasil, de nós nos conhecermos, de nós trabalharmos juntos, começou aí. Então, precisamos que todos apoiem a SBA, né, que é essa nossa sociedade, a sociedade é de todos. Temos os sócios professores e os sócios acadêmicos também. Está aberta aos estudantes que gostam de militar na área. É só entrar na página da Sociedade Brasileira de Anatomia e solicitar a inscrição, que serão muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma parte ruim da anatomia, as provas, né? Então,
com o encurtamento dos currículos e do tempo, então ficou muito assunto para pouco tempo, né? Essa é a grande dificuldade da anatomia. Então se condensa e fica muita coisa para o aluno se virar e aprender em pouco tempo. Esse é o laboratório que eu ministrei aula por muitos anos. Hoje a gente se mudou, né? E a anatomia moderna, nós vemos aqui o Van Hagens, que é um alemão, né? Esse Van Hagens era médico e também químico. E isso ajudou para criar um método diferente. Era um método de plastinação, ele injetar uma resina dentro dos tecidos. Com isso, nós estamos vendo aí em corte, né? Um corte seriado de tecidos, mas a anatomia deixou de ser aquela coisa feia, podre e pedaços de cadáveres rompidos para ser também uma obra de arte. Então nós conseguimos enxergar a beleza do corpo, não só humano como animal. Então a anatomia também na SBA congregamos os anatomistas veterinários, então que é um grupo espetacular também que está conosco na SBA. E vemos aí um elefante plastinado por Von Hagens, né, gorilas. Então veja que a beleza do corpo, como ele pode ser apreciado sem fluidos, sem sangramentos, né, e ser preservados. Nós temos outras técnicas, né, o body paint. Nós estamos vendo aqui um amigo muito talentoso, né, um professor Eliel, pintando toda essa anatomia em um aluno, né, demonstrando isso. Temos vários colegas que fazem isso hoje, e com muita criatividade numa anatomia moderna, nós não temos apenas as dissecações em cadáveres, né? Ainda continuo com Eliel, seus modelos anatômicos, ele faz uma coisa ímpar, que ele criou um método ele fez aqui um material que consegue depois endurecer e fazer moldes de praticamente tudo na anatomia, né? Também com a criatividade chegou a fazer cursos na praça, anatomia na praça, levando isso para a comunidade, para quem assim quisesse, e para os alunos, né? Então, revisões. Então, vê que a anatomia tem muitas possibilidades, não é a ciência do cadáver, é uma ciência muito importante, e não só para nós conseguirmos fazer os tratamentos e procedimentos, também para o diagnóstico. Então, as imagens que nós vemos em diversos exames, elas precisam avaliar a anatomia e eu só consigo observar se há alguma alteração se eu souber a anatomia normal. Então, vemos aí tomografia, ressonância, PET scan, né, angiografias, reconstruções em 3D, isso não só para diagnóstico, mas para planejamento também. A ultrassonografia também evoluiu. Veja aí um ultrassom 3D com o bebê, depois que nasceu, com o mesmo sorriso já visto intraútero, né? Então, ela consegue ver malformações, imperfeições, programar cirurgias. Então, com esses estudos também, podemos programar cirurgias, vemos que vasos podem ser ligados, onde tem vaso que pode ser rompido, o que pode ser feito. Então, isso é impossível fazermos sem um conhecimento anatômico adequado. Então, daí essa importância da anatomia, e por isso que é importante que valorizemos não só o simpósio, como todos esses eventos que engrandecem essa disciplina que é a base para todos os cursos da área de saúde. Nós vemos aqui um caso, né, do que a gente está dizendo, uma amputação traumática de antebraço. Isso, se fosse restaurado imediatamente, teria um risco imenso de infecção e de se perder esse membro, né? Então, com o conhecimento anatômico, foi possível implantar esse membro, esse antebraço na coxa, né, para que ele seja vascularizado, se aguardar um pouco que cicatrize a lesão, para em um segundo tempo fazer o reimplante no local. Então, tudo isso depende da anatomia, são questões estéticas, são questões que só podem fazer quem entende da anatomia. Obrigado, então, mais uma vez. Então, era isso que nós tínhamos a dizer. Nós tínhamos um prazo aqui dado pelo professor Bonato,
né, de cerca de 30 minutos, eu passei um pouquinho, falando 39. É, precisamos encerrar porque tem outras atividades. Desejamos um bom evento para todos, agradecemos imensamente o convite, a participação da Sociedade Brasileira de Anatomia nesse maravilhoso simpósio, que eu desejo que tenha muito sucesso. Obrigado a todos.